Com esta prática, a realização da plenitude dessa consciência de Cristo não pode ser alcançada em apenas um momento. Isso porque a consciência crística não é alcançada através da aquisição de conhecimento, nem mesmo adquirida por um conhecimento da verdade. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais real e profunda sobre esses assuntos, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, eu vou ler a pergunta de um membro aqui no canal. Inclusive, esse é um dos benefícios dos membros, que é ter a resposta antecipada às suas perguntas e ainda algumas delas a gente traz aqui para os vídeos. Além disso, os membros têm acesso a vídeos exclusivos e não são quaisquer vídeos, são vídeos especiais, gravados em encontros presenciais com o mestre Gualberto. Para se tornar membro, basta clicar aqui no botão Seja Membro e já ter acesso a esses conteúdos exclusivos. Bom, mestre, a pergunta deste membro é a seguinte: eu percebo que me preocupo muito com o que os outros pensam de mim. Isso é a autoimagem? Ô Gilson, isso quer dizer exatamente isso. Que a pessoa presente, você como se vê, como pensa sobre si mesmo, como acredita ser, é, de fato, literalmente uma ideia, um conceito, uma crença, uma imagem. Tudo que você pode dizer sobre você estará dizendo sobre uma representação mental que você faz de si próprio. Essa é a autoimagem. E por que isso é um grande problema? Porque isso não lida com a realidade. Isso lida apenas com a verdade do pensamento. E a verdade do pensamento é o elemento presente em nossas vidas, nos situando com uma vida particular, pessoal e cheia de problemas. Nós não temos a realidade, nós temos apenas a verdade do pensamento. Aquilo que o pensamento diz sobre você é aquilo que você acredita ser. Observe que a forma como você lida com o momento presente é tendo por base os critérios que o pensamento tem da interpretação desse instante. Você não está diante desse momento, está diante daquilo que o pensamento diz sobre este momento. Quando você olha para ele a partir de ideias, de crenças, conclusões, opiniões. No entanto, nós estamos vivendo assim. Isso é o que nós chamamos de minha vida. É a vida desta pessoa. É a vida desta autoimagem. A impressão que você tem dele ou dela é a impressão que o pensamento lhe dá sobre ele ou ela. Essa é a imagem que você faz dele ou dela. E isso está estabelecendo problemas. Você não conhece ele, mas tem uma ideia sobre ele. As últimas lembranças que você tem dele é a pessoa que ele representa para você. Que significa para você? É a pessoa que você vê. Isso não é verdade sobre ele. Isso é a imagem que você traz dele. Dessas impressões de momentos vividos com ele ou ela. Assim, nós não estamos em direto contato com a vida. O nosso contato é a partir do pensamento. E a presença desse pensamento são essas lembranças do passado.
Ou seja, aquilo que nós chamamos de vida, a minha vida, é somente a minha história. E essa minha história é basicamente minhas memórias. Isso não é a vida como ela é. Isso é a vida como o pensamento diz que ela é. Para mim, para este eu. Repare a importância da investigação desse assunto. Você não está vivendo a vida. É a presença do pensamento assumindo esta vida. A vida que ele significa, que ele representa. A vida que dela ele faz uma leitura. Aqui estamos lhe convidando para assumir a realidade de ser. Isso é viver a vida, mas não é alguém. Não é a pessoa. Então nós temos que ter um pouco de paciência em se aproximar dos assuntos que tratamos aqui com vocês. Nós não estamos lhe convidando para viver a sua vida, e sim para a vida. Esse viver a vida é diferente de alguém vivendo sua vida, sua especial vida, particular vida. Nós já tentamos isso. É assim que nós estamos vivendo, com uma vida pessoal, particular, especial. Você se vê como alguém no tempo, porque você veio do passado, está presente neste momento, caminhando para o futuro. Mas de quem exatamente você está falando quando você usa o pronome eu? De uma imagem? Uma imagem que tem sua estrutura de existência na memória? Porque, repare, sem a memória, quem é você? Você é um conjunto de lembranças, recordações, ideias, crenças, conclusões, imagens. Você desconhece a realidade de ser, que é a verdade sobre você? O que você conhece sobre você é a verdade do pensamento sobre você. É a verdade dessa estrutura psicológica, que é a memória. Mas repare, a sua história, que é a memória, não é você. O seu nome não é você. Esse corpo é uma aparição que, por sinal, você não controla, não determina saúde ou doença para ele, não determina a vida ou a morte para ele. Observe como isso é simples de ser visto. A verdade é que você não é o corpo. Um pensamento surge, um sentimento acontece, uma emoção ocorre. E você não controla. Você não determina a respiração acontecendo, o coração batendo. Você não determina a saúde do corpo. Você não determina e não tem qualquer poder sobre a idade dele, sobre essa questão de vida ou morte para ele. Assim, quando você se refere a si mesmo como eu, acreditando ser alguém dentro do corpo, quem é esse alguém? Então estamos apenas diante de imagens
construídas pelo pensamento. Assim são as nossas imaginações sobre quem nós somos, sobre quem o outro é, sobre o que a vida é e sobre Deus. São só pensamentos? Podemos ir além disso? Essa é a questão. Será que existe alguma possibilidade de irmos além desta autoimagem? Desta imagem que nós construímos sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre Deus? Essa é a grande revelação da vida, na vida, para a vida. Não é uma revelação da vida para a pessoa, é uma revelação da vida, de que não existe tal coisa como uma pessoa presente. Essa é uma imaginação do pensamento. Essa descoberta, esta constatação é a verdade da felicidade, do amor, da paz, desse encontro com o divino, desse encontro com Deus. Aqui nós estamos enfatizando com você o que é se aproximar desse momento de uma forma real, sem o passado, sem a memória, sem a lembrança. Repare, não estamos excluindo aqui o lugar que tem a memória, o lugar que tem a lembrança. A lembrança, a memória, a recordação tem um determinado lugar. Para efeitos simples e práticos na vida, nós precisamos da memória. Para objetivos neste sonho de vida, nós precisamos da recordação, da lembrança. O seu nome, a data do seu nascimento, a sua profissão. Mas repare, estamos falando apenas de um sonho. Neste sonho de vida, nós precisamos do pensamento e, portanto, da memória. Mas será que há algo aqui presente além da memória, além da lembrança, além deste sonho de vida? O que estamos dizendo aqui é que isso se revela quando a ilusão do eu não está mais presente, quando a ilusão desta autoimagem não está mais aqui, quando não temos mais o modelo do pensamento psicológico. Então, esse pensamento simples, prático, ele continua, mas não temos mais o modelo ilusório de uma identidade presente, que é o eu, que é a presença desta pessoa, desta autoimagem, nesse despertar. É quando o cérebro fica livre deste centro falso, desta memória psicológica. Então, ele pode funcionar com toda liberdade para assuntos práticos na vida. Isso não cria nenhum problema, nenhum conflito, nenhum sofrimento. Mas não temos mais a presença da ilusão de uma identidade nesse modelo do tempo, nessa imaginação de alguém presente aqui, que veio do passado, está indo para o futuro. Não foi feliz no passado, mas será feliz no futuro. Não viveu o amor no passado, mas viverá o amor no futuro. Ainda não teve um encontro com Deus, mas terá um encontro com Deus amanhã. Não existe tal coisa como esse futuro psicológico. Nós temos apenas o futuro do relógio, do calendário. Mas não temos o futuro do pensamento.
Mas é assim que estamos vivendo como pessoas, nesta autoimagem. O rompimento com esta condição é o surgimento daquilo que está aqui presente além do tempo, além do passado, presente e futuro. Assim, estamos diante da vida, da realidade de Deus. Não há uma separação entre a realidade da vida e a verdade de Deus, e a realidade de ser. Isso é a verdade sobre você. Não é a verdade sobre você que o pensamento conta. Aqui temos que nos livrar desta ideia. Aquilo que o pensamento conta é aquilo que ele projeta, é aquilo que ele imagina. Ele coloca uma identidade presente, que é esse eu, essa imagem, tendo ideias sobre a vida, sobre Deus. Esse despertar, o surgimento, o aparecimento, o florescimento do seu natural estado de ser é a verdade divina, é a verdade de Deus. Isso está presente quando não há mais esta autoimagem, esta ligação com o outro a partir do que o pensamento diz. Sim, não precisamos do pensamento para lidar com a vida, para lidar com ele ou ela, para lidar com nós mesmos. Tudo que de fato precisamos é do silêncio, onde está presente essa inteligência e nela esta harmonia, beleza, percepção. Então há um encontro com a realidade, há um encontro com o mistério, com aquilo que é indescritível, que é a presença do amor. Quando o eu não está, quando a autoimagem não está, quando esse padrão de pensamento, de memória psicológica não está mais presente. É o que estamos aqui trabalhando com você. Os encontros que nós temos têm este propósito. Trabalhar isso com você, encontros online, encontros presenciais, retiros. A ciência desse despertar é desta visão única e singular, que é a visão de Deus. Não é alguém tendo essa visão, volto a dizer. É a ciência desta revelação, aqui e agora, quando o eu não está, quando o ego não está mais presente. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal, mas antes de ler a pergunta, eu quero dar um recado rápido. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma forma simples e rápida de contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, a pergunta do membro, mestre, é a seguinte: Mestre, você fala que precisamos parar de acreditar em nós mesmos. Como assim? Sim, Gilson, é isso mesmo que estamos dizendo aqui. Acreditar em si mesmo, quem é esse elemento na crença? Não é a presença do pensamento? Você tem alguma crença sem a presença do pensamento? Não é o pensamento o elemento da crença? Mas não é o pensamento o elemento que vem do passado? Que realidade tem o pensamento a não ser a verdade da recordação, da memória? Sendo essa memória, recordação, que é o pensamento, apenas um símbolo, uma imagem. Portanto, isso de acreditar em si mesmo é ter uma imagem de si próprio. É a própria presença do pensamento lhe dando esta sugestão.
Então nós estamos substituindo a realidade presente pela representação do pensamento, pela imagem, pela ideia, pelo conceito que o pensamento representa. Veja, não precisamos da crença, nós precisamos sim da ciência de ser, e não desta crença ou confiança em nós mesmos. O elemento desta confiança é um elemento que se separa, estabelecendo uma imagem positiva de si próprio, de si mesmo. Essa é a própria presença do pensamento, construindo uma imaginação. Nós precisamos sim ter um contato direto com a realidade de ser. Isso não é confiar em si mesmo. Isso não é acreditar em si mesmo. Isto é ter ciência daquilo que aqui está presente. Além desse mim, desse eu, desse ego. Além desta imagem, além deste pensamento. Toda a dificuldade que nós temos é que nós fomos criados para a confiança, para a crença no que o pensamento diz, colocando no pensamento uma identidade, fazendo afirmações, ou positivas sobre ela mesma, ou afirmações negativas sobre ela própria. É a presença do pensamento esse elemento de condicionamento psicológico, nos dando sugestões desse tipo. Você não precisa desta autoimagem. Você não precisa desse elemento motivacional ou de inspiração, chamado pensamento. Há algo aqui presente além da mente. Portanto, além desse modelo psicológico de sentir e pensar sobre si mesmo, que é o que nós precisamos descobrir. E essa descoberta surge naturalmente, em razão da presença desta compreensão de como a mente funciona. Essa constatação ou descoberta se mostra quando há esse espaço de silêncio, de quietude natural, onde floresce esse estado divino, que é meditação. Essa é a verdade da revelação desse ser. Essa é a verdade da revelação de Deus. Portanto, o nosso trabalho aqui juntos consiste em aprender a olhar para aquilo que aqui está presente, sem as sugestões dadas pelo pensamento. E aquilo que está aqui presente é aquilo que nós somos. É aquilo que nós demonstramos ser, apresentamos ser. Quando aprendemos a olhar para os nossos desejos, conflitos, medos, anseios, receios, temores, preocupações. Quando aprendemos a olhar para esse movimento, que é o movimento desta autoimagem, sem interferir com ela. Quando aprendemos a olhar para esse movimento, que é o movimento do pensamento, sustentando esta imagem, algo acontece. E o que acontece é o fim desta autoimagem, é o fim desse eu, é o fim desse ego. E, portanto, o fim dessa estrutura daquilo que nós somos, porque demonstramos ser. Para o surgimento daquilo que é a realidade de ser, que aqui está presente. Isso definitivamente não é a pessoa, não é esse mim, não é esse eu. É a realidade de ser. É a verdade divina. Portanto, esse despertar ou florescer de Deus é a única coisa real na vida.
Portanto, é disso que nós estamos aqui nos aproximando. É desta percepção, é desta compreensão, é desta visão. É dela que estamos aqui tendo uma aproximação real. Algo possível nesta autoinvestigação, nesta meditação, nesta compreensão de nós mesmos. Tudo isso é parte do autoconhecimento. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas e nos ajuda a investigar a raiz dessas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, nós temos uma facilitação incrível para nos auto-investigarmos, para entrarmos num estado de quietude e termos uma visão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já se torne membro para ter acesso aos conteúdos exclusivos e demais benefícios. Já dá o like no vídeo e se não for inscrito, já se inscreva no canal. E nos vemos no próximo vídeo.